Pessoal, vamos começar então mais um Vitalcast 360. E aí, pessoal, vitalidade? Osse. Eu sempre gosto de falar que essa palavra osse, e agora ela cabe muito melhor, inclusive, no nosso tema de hoje, que ela está ligada muito à resiliência, que significa você perseverar sob pressão, sob dificuldade, né? Que é muito fácil você perseverar com as contas pagas. Que sempre tá o Felipe aqui com as contas pagas. Né? Quem dera. Fica Todo muito mais podcast eu escuto complicado. isso. Exatamente. Só eu, né? É, Todos só os o episódios Felipe, eu tô com as contas pagas. Exatamente. E a gente tá vivendo agora esse período aí, né? Pandemia ainda, né? Que nunca acaba, cara. Nova onda, vários problemas aí. E a gente tem visto cada vez mais a saúde mental, emocional das pessoas sendo prejudicada. Então a gente trouxe esse tema aqui porque vitalidade é ter saúde mental. Inclusive, o mundo hoje está muito preocupado com estética, né, cara? Físico, corpo, e a gente tem que entender que saúde não é só ausência de doença. Você vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, né, Adriana? Saúde também é o nosso Presente, estado convidado. emocional, exatamente. E da doutora Adriana. Então já vou começar perguntando para você aí de praxe. E eu não me apresentei, né? Eu sou o doutor Alex Sá, oftalmologista, médico. E tu? Eu? É. Doutor Felipe Mota. Combinou errado. Doutor Felipe Mota, também oftalmologista, mas hoje aqui a gente tá como... Como é que diz o cara que fica no podcast? Não, eu sou o host, você não sei. Eu não sei, né? Tá, eu sou amigo do host. E Então, vou passar aqui a pergunta então para a doutora Adriana. O que é vital na sua vida, Adriana? O que foi vital para que você, por exemplo, escolhesse a sua profissão, que é uma profissão linda, né? Maravilhosa, é a psiquiatria, cuidar dessa parte da saúde. Fala pra gente aí um pouquinho de você. Então, gente, primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite, Alex e Felipe. Então, vitalidade pra mim é ter sanidade mental. Eu acho que se você não tem sanidade mental, você não faz nada. Se você não tem sã consciência das coisas, eu acho que você não se preocupa com a estética, como você falou, você não levanta da cama, você não sai de casa, você não faz nada sem a sua sanidade mental. Então, pra mim, vitalidade é ter sanidade mental e é ter qualidade de vida consequentemente, né? Já que você tem sanidade mental, você vai ter qualidade de vida. E é isso que eu busco e é isso que eu tento também promover nos meus pacientes. O que fez você escolher psiquiatria? Tem até aquela piada que o cara conta aqui. Sabe qual que é a diferença do psiquiatra pro paciente dele? No consultório ali? Qual que é a diferença dos dois? Você olha de fora pela consulta? Não. A diferença do psiquiatra pro paciente dele é que o paciente dele vai pra casa e às vezes melhora, né? Na maioria das vezes. Essa é a diferença. Só essa? E o cara não. Não é que o pessoal brinca que todo psiquiatra é meio doido? É brincadeira. Tá aqui a doutora Adriana para provar que não. Que isso é uma mentira. Não, mas por que você escolheu psiquiatria? Então, eu acho que eu ainda não posso falar isso agora, mas assim, eu posso resumir dizendo que, na verdade, eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer anestésio. Quando eu comecei a seguir, né, os colegas de anestésio, eu comecei a perceber, não é isso que eu quero, acho que eu não bateu muito feeling assim. Aí até que eu comecei a prestar atenção nas aulas de psiquiatria, que as aulas de psiquiatria eram assim... Galvão, né? Isso, na época, e assim, eram bem, né, diferentes as aulas. Não, tá mais não. Não. E aí, quando eu comecei a prestar atenção na aula, que ele falava, porque o paciente escuta a voz, eu falava, meu Deus do céu, como assim o paciente escuta vozes? Que isso, gente? Aí, pronto, aí eu me apaixonei e fui monitora e comecei a acompanhar, né, o doutor nos ambulatórios e tudo mais, e aqui estou, médica psiquiatra. É interessante como isso desperta uma curiosidade, né, na gente, essa parte das psicoses, né, de uma forma geral. Aí eu vejo coisas, aí eu escuto voz. Tem até uma experiência interessante. Eu quase fiz psiquiatria, na verdade, vou já contar isso aqui. Mas eu acompanhei uma médica psiquiatra, colega sua, nossa, né? Por quase um ano, assim, no finalzinho do meu internato ali. Sim. Então, por um bom tempo. Todos os capítulos, o colega que vem aqui, ele disse que quase foi urologista. Não é porque ele quer foi puxar, né? Puxar a sardinha pro lado dele, né? Pra ver se, né? Mas endócrino ele manja muito. Não, mas eu me lembro. Psiquiatria é verdade. Quando a gente tava na residência, ele contava. Falaram assim, não, que todo psiquiatra é doido. Eu falei, achou comigo. Me encontrei, né? Me encontrei. Realizei. E aí eu lembro que quando eu tava rodando no Eduardo Ribeiro, né? Sim. A gente tinha ambulatório ainda, Rosa Blaia, né? Tem muito paciente, muita esquizofrenia, muito transtorno psicótico, né? Sim. E aí eu me lembro que tava tendo... Isso aí, inclusive, é um preconceito, é uma bola que eu vou jogar aqui. Mas foi um fato que aconteceu, pessoal. Não tô nem concordando nem discordando. E aí a gente tava ali, vários internos, nós éramos 8 num consultóriozinho pequeno, né? O colega médico psiquiatra tava ali atendendo.
Aí a gente veio e uma paciente falou, né, que ela via sempre as pessoas virem, sentar. Não, ela dizia que via anjos. Ela via Sim. anjos, via Jesus. É sempre um conteúdo religioso muito forte. Místico, né? É. E aí ela tinha essa queixa e tal. E quando ela saiu, aí o professor foi e explicou, né? Não, isso é um transtorno associado a tal doença. E o paciente, não, a gente faz a medicação tal, a dose tal, beleza. Aí um colega levantou a mão e pediu a palavra e falou, professor, mas tudo bem, mas como é que a gente diferencia se realmente essa Verdade, paciente estava vendo que Jesus que ela estava vendo não era Jesus, era uma visão mesmo esquizofrênica, né? esquizofrênica. Aí o professor parou, olhou para ele e falou, como é que é seu nome? Aí ele falou e fez uma receita de Aldol. Falou, meu amigo, eu vou te tratar. Bichinho, Não, foi verdade, não foi brincadeira não. Mas não entendeu a religiosidade e tal, a parte... Religiosa não, a parte espiritual, né? A gente tem que separar muito bem. Verdade. Isso foi um fato engraçado. Mas eu comecei dizendo que isso realmente deixa a gente muito curioso, né, cara, essa parte. Tem muito ainda. O quê? É alto o índice desses transtornos psicóticos? Eles Então, são mais eu comuns acho em que assim, doença? eu não trabalho mais lá nesse hospital, né? Trabalhei lá durante algum tempo, não trabalho mais hoje em dia. Mas assim, quando eu comecei o trabalho lá, realmente, o grande número de pacientes, eles eram realmente pacientes esquizofrênicos, pacientes psicóticos, né? Pacientes bipolares que faziam psicose e estavam lá internados. Mas aí, com o tempo, eu comecei a perceber que os pacientes que estavam internando lá já eram mais dependentes químicos que faziam psicose por conta disso, né? Do uso abusivo da substância. Então, meio que mudou um pouquinho, assim, o perfil Qual daqueles substância pacientes. que faz mais, Geralmente assim? cocaína, né? Geralmente cocaína. Quem abusou... Tu tem muito... Que isso, cara? Faça isso. Geralmente cocaína, né? E, assim, Adriana, na verdade, eu pensando aqui, né, tu começou a falar, esse perfil, acho que todo mundo aqui, nós três tivemos, você mais ainda, né, teve essa experiência de frequentar lá o Eduardo, o antigo manicômio, o Eduardo Centro Ribeiro. psiquiátrico. Que agora o nome é Centro Psiquiátrico. Sim. Então, a gente frequenta durante a faculdade, tudo, e tem alguma relação... Parece que a gente vê que a maioria desses pacientes tem um poder aquisitivo mais baixo, que é um pessoal que tem uma dificuldade social muito grande, né? É realmente perceptível esse tipo de perfil, esse padrão do paciente, ou atinge qualquer classe? Por exemplo, esses transtornos psicóticos, assim? Não, atinge qualquer classe, né? Só que ali a gente vai lidar com esses tipos de classe social, né? Porque ali ali é SUS, né? Não, eu sei, mas é porque não tem, por exemplo... Posso estar falando besteira. Tem, a gente falou do Eduardo Ribeiro, que é um centro psiquiátrico. Sim, pode internar o paciente. pode. Tem centro psiquiátrico particular? Não, mas aí às vezes o colega vai na casa, né? Faz atendimento a domicílio, né? Tem essa prerrogativa. E pode internar em hospital também? Então, tem hospital geral que às vezes interna. Entendi. Aqui em Manaus tem também. Mas ele não tem o psiquiatra que acompanha, De plantão, né? A pessoa vai, ela tem que fazer esse pagamento à parte pro colega, o colega vai fazer essa assistência. Faz a visita Faz diária, a visita prescrição lá e no tal. hospital, né? E tudo mais, pra Entendi. acompanhar o paciente. Vamos falar dessa parte de internação, que é uma coisa muito curiosa, que inclusive acabou por lei aquela internação coercitiva, né? Aquela internação obrigatória. Como é que é o nome? Internação compulsiva, né? Que antigamente existia. Então, na verdade, e agora assim... a internação ela é voluntária. Então, depois da luta antimanicomial, né? De 87, dia 18 de maio, veio a reforma, né? Psiquiátrica. Que a reforma psiquiátrica, na verdade, ela foi um dia desse, gente. Ela foi em 2001. Então, assim, eu tava nascendo. Então... Então, assim... Então, para você ver que a reforma psiquiátrica, ela foi bem recente, entendeu? Então, foi aí quando realmente eles acabaram com o cárcere privado, né? Privado. E deram mais, vamos supor, liberdade para o paciente psiquiátrico, né? Para frequentar ambulatório. Aí, em 2002, eles fizeram os CAPs, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, que nada mais é do que um ambulatório que acolhe o paciente psiquiátrico. E também o serviço de residência terapêutica. Ou seja, aqueles pacientes que estavam lá morando, né? Nesses hospitais colônias, nesses manicômios há muitos anos, e se perderam da família, ninguém achou, né, mais familiar nem nada, então acabaram indo para essa SRT, que é o Serviço de Residência Terapêutica. Mas Na ele verdade, ainda funciona lá, o Eduardo Ribeiro? Funciona, Eduardo Ribeiro funciona ainda, funciona.
Ali as funciona internações ainda. hoje, como é que funciona? Existe a Então, indicação médica, o paciente... a gente tem 3 tipos de internação. A gente tem internação voluntária, né? Que ela é bem rara, o paciente chegar lá, querer se internar, né? Por algum motivo. A gente tem internação involuntária, que ela é bem comum. Então, a internação involuntária, o paciente chega lá com a família, ou então o paciente chega lá com a polícia, ou então o paciente chega lá com o SAMU, ou então ele vem amarrado de casa, né? Que a gente fala isso de contenção mecânica, né? Pra não falar, né? Bem amarrado. E acaba ficando lá internado por tentativa de suicídio, por recusa de medicação oral, por agressividade, auto- ou heteroagressividade. Ele acaba ficando internado lá no Eduardo Ribeiro. Um certo tempo, né? O tempo que o colega achar necessário. E também tem a internação judicial, né? Então, nós temos 3 tipos, voluntária, involuntária e judicial. Entendi. Vamos mudar então um pouquinho desse assunto aí da... Pesado isso, né? Pesado. Eu tive, inclusive, um colega meu, de turma também de aeronáutica. Nessa uma turma de aeronáutica tem bastante... Meio ruim, né? E tinha um colega meu que ele era muito meu amigo, inclusive ele era meu vizinho, assim, de armário ali. Acho que teve um gatilho, né? Entendi. Tava doido. E aí, ele, quando a gente tava formado, ele passou na faculdade de medicina também, a gente fazia da minha turma de medicina, da minha turma de aeronáutica, e ele começou a ter muitos surtos psicóticos. E o mais interessante é que, no começo, era tão real para ele o que acontecia, que ele conseguia me convencer e convencer as pessoas que estavam com ele, né? Só não conseguia convencer a esposa dele, que convencer a esposa é difícil, né? A esposa ele não conseguia, mas todo o resto das pessoas ele conseguia convencer. Então ele tinha uma fantasia de que as pessoas, de que tinha um centro acadêmico coligado com a Polícia Federal que estava investigando a possível candidatura dele. E aí com isso ele dizia, não, porque o cara da minha turma, o pai dele é da Polícia Federal, aí ele contrata e tal. Aí ele ia até a casa dele, entrava na casa dele, que era um condomínio fechado. Bem mas fantasioso. Aí eu dizia, mas como é que acontecia isso? Ele dizia, não, ele vinha por trás aqui, aí ele olhava... E ele ficava me vigiando à noite e tal, e toda vez eu percebia. Então eram coisas assim que você fala, bom, isso pode acontecer. Né? Até que um dia a gente estava indo no ônibus na condução da aeronáutica, e ele pediu para parar, a condução pediu para parar. Ele disse que queria descer, aí desceu assim, só que num local que não tinha nada, e foi andando sozinho embora. Aí foi quando eu notei que tinha uma coisa errada, e liguei para a esposa dele. A esposa dele já disse que ele já tinha entendido isso, que já estava levando ele ao psiquiatra, que já estava tentando tratar, mas que ele se negava a tomar a medicação. Aí essa história toda, ele teve um diagnóstico de esquizofrenia paranoide, né? E aí acabou sendo afastado e tal. E a história dele já perdi contato tem um tempinho. Mas foi a primeira história, assim, muito próxima de mim, de um cara que era super inteligente, super, completamente normal, assim, nunca que você ia imaginar, né? E aí ele teve esse gatilho com 22 anos. Devido ao estresse, faculdade, a gente dava plantão de madrugada na aeronáutica, faculdade de medicina de dia... E aí pra igreja tinha muita casado, muita coisa. Esse tipo de situação aí, né? O Alex descreveu um caso aí, né? extremo é um gatilho também. Isso, é isso que eu ia perguntar, né? Pode ser um tipo de um gatilho para desencadear essas crises? Pode ser. Eu já tinha atendido lá nesse hospital que eu trabalhava, eu atendi um paciente que ele fazia faculdade de matemática, faculdade de química, falava não sei quantas línguas, então ele deu era uma... muito inteligente, assim. Esse daí também. Então ele acabou indo lá pro hospital também, em crise. Mas assim, trabalhei um tempo lá naquele hospital, né? E assim, teve um caso bem interessante que realmente me chamou muita atenção. Eu tava de plantão, aí chegou um paciente encaminhado de um hospital geral. Esse paciente do hospital geral chegou... geralmente no meu plantão acontecia tudo, sabe? Eu tinha essa sorte. Então todo mundo falava, a Adriana tá de plantão, meu Deus do céu, a Adriana vai te benzer, vai isso, vai aquilo, mas frio. assim... mas olha, os meus plantões eram maravilhosos, eram fantásticos, né? Porque assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, pra mim, quanto mais coisa, né, era melhor. Então, teve um dia que eu tava de plantão lá, né? E chegou pra mim um paciente com os familiares e tudo mais. Ele veio do hospital geral, que tinha sido internado nesse hospital geral, nem sei quanto tempo, quase 30 dias. Aí você fica, meu Deus, né? E agora veio parar aqui no centro psiquiátrico. O que aconteceu? Era um paciente que ele já tinha um histórico de psicose, né? Só que ele era um paciente que ele não estava fazendo acompanhamento, não estava tomando medicação. Aí o que aconteceu? Ele estava lá no quintal da casa dele e ele começou a escutar as vozes, né? Ele tinha alucinações auditivas, né? Vozes de comando ele tinha, na verdade. Então a voz pegou e falou para ele assim, olha, pega o terçado e corta seus dedos. Ele foi lá, ele estava no quintal, pegou o terçado e cortou os dedos dele.
Aí depois a voz falou assim pra ele, olha, agora você pega e corta seu órgão sexual. Ele foi lá, não contou conversa, né? Pegou o terçado e cortou. Daqui a pouco a voz falou assim pra ele, agora você pega e vai se matar e vai enfiar esse terçado no coração. Ele pegou e enfiou. Então, assim, por isso que ele demandou tanto tempo no Eduardo Ribeiro, meu Deus, nesse hospital geral. Ficou lá muito tempo na internação, né? Fizeram a reconstrução do órgão genital, tentaram fazer a reconstrução, né? Dos dedos e tudo mais, se recuperando, né? E depois que ele foi pra lá no centro psiquiátrico comigo. Então, assim, eu acho que esses casos, assim, esse caso foi um dos mais, assim, mais interessantes, assim, que chegaram, sabe? Lá comigo, lá de plantão, nesses tempos que eu fiz plantão lá. Esse caso ficou bem assim, ele não tinha os dedos, né? Ele tinha dificuldade para deambular, ele ficou, né? Com cicatrizes, ou dreno, um monte de coisa. Caramba. E ele tava sem diagnóstico, sem tratamento, sem nada. Na verdade, ele já tinha esse histórico, né? De esquizofrenia, de psicose e tudo mais. Só que como ele tava tranquilo em casa, né? Tava tranquilo, né? Tava bem. Então, ninguém fez nada. Né? Deixaram, assim, ele ficar sem medicação. Só que aí teve um belo dia que ele entrou em crise, né? Igual um outro paciente que eu atendi também. Teve um outro paciente que eu atendi, que ele veio de uma unidade prisional pra mim, né? Pra mim não, na verdade, né? Chegou no plantão e eu tava, né? Pra variar. Esse paciente, ele já tinha um histórico, né? A mãe dele falando pra mim, não, doutora, é o seguinte, ele já era diferente, ele era muito quieto quando ele era criança, ele era muito deprimido, doutora, ele ficava muito no canto, aí ele era tão deprimido que ele falava sozinho. Então, assim, né? Às vezes a pessoa tem até um pouquinho de dificuldade de dizer realmente o que o paciente tinha, né? Mas aí você pega, né? Ai, doutora, ele tinha umas manias esquisitas, às vezes ele pegava sal, roubava na cozinha e colocava no ânus. Mas deixava ele lá, né? Teve um belo dia que ele não quis mais ir pro colégio. Aí teve um dia que eles estavam jantando em casa, em família, ele simplesmente pegou a faca que ele estava comendo, foi lá, levantou e esfaqueou o irmão do lado. Caramba, com que idade, então? Aí ele tinha acho que 19 anos na época. Daí ele foi preso, né? Só que aí viram, né, o estado mental dele e ele acabou indo também lá pro Eduardo Ribeiro comigo, né? Lá pro centro psiquiátrico. Não, e assim, né? Aí entrou aquela situação. Às vezes o paciente tá dando vários sinais aí durante a vida, né? Pois e o familiar... mas o familiar não percebeu. Falou, não, ele era deprimido, achava que era... não quis mais estudar, falava sozinho e tudo mais. Então, assim, você já percebia que ele já era psicótico, né? Pegar sal, colocar no ânus, não é um comportamento, né, adequado, né? Da normalidade, digamos assim, né? E... a gente falou assim... Então, história lá eu tenho várias pra contar, porque tudo acontecia no meu plantão, né? Então, assim, histórias, tenho muitas. Muitas, né? A gente falou aqui, citou alguns exemplos de casos extremos, né? Sim. Que envolve violência, envolve autoagressão, automutilação, agressão a um terceiro, tudo. Mas a gente percebe, eu acho que dentro apesar da gente estar numa outra área, a gente atende o público, né? Então eu vejo hoje em dia, Adriana, assim, muitos pacientes jovens, sabe? De 17, 18, às vezes também com a idade mais avançada, mas eu vejo muitos pacientes hoje jovens que no consultório de praxe, eu perguntar, você toma alguma medicação, faz algum tratamento de saúde? Aí eu vejo assim, tomo ansiolítico, tomo algum psicotrópico desses. Então a gente tem visto um aumento muito grande dessa... uma adesão ao tratamento, diagnóstico também. Não, e um aumento mesmo do índice, né, de problema, eu acho que é né? tudo misturado um pouquinho, né? Aumenta a divulgação, aumenta a procura. Eu também acho isso. Aumenta o diagnóstico. Mas eu também entendo que é uma curiosidade, inclusive minha, perguntar a ela aqui, sobre esse índice aí de depressão e os transtornos de ansiedade de uma forma geral, né? Que eu entendo que tenham aumentado. Até dei uma pesquisada, esse que aumentou em 3 vezes na pandemia. Então, o Janeiro Branco ele foi criado por um grupo de psicólogos em 2014 e estamos na 9ª edição, eu acho. E essa edição agora é o Mundo Pede Saúde Mental, no sentido, assim, de clamor, sabe? No sentido o mundo precisa de saúde mental. Então, o Janeiro Branco, ele veio para desmistificar, né? Veio para promover, para conscientizar a população sobre a saúde mental. Então, quanto mais você fala sobre a saúde mental, mais as pessoas também vão ter a procura, como o Alex falou, né? Então, eu acho que isso também vai aumentar um pouco mais a demanda. As pessoas se identificam. Isso, as pessoas se identificam. E por que janeiro? Porque isso é nível de curiosidade só, né? Por que escolheram janeiro para promover a saúde mental, né? Porque janeiro, na verdade, é o início, né? O novo, né? Você tá lá e você tá fazendo aqueles planejamentos, aquelas metas, né? A ambição para o ano. Então, janeiro seria o meio, né? De você divulgando a saúde mental, divulgando a conscientização, a promoção da saúde mental.
seria um meio de você escrever ou de você reescrever a sua própria história, né? É uma expectativa que se Isso, cria, né? então foi por isso que colocaram Janeiro Branco, né, na saúde próprio mental. Réveillon, a gente escolhe ali céu dourado, céu verde, Sim, né? verdade. Você passou Você- por que cor, Adriana? Ai, meu Deus do céu, Você vermelho. lembra? Vermelho? O que é? Não conheço. É, tanto faz. O que que é? E tu, Felipe? Rapaz, de branco mesmo, cara. Eu só quero paz. A única coisa que eu Eu preciso quero paz. é manter uma E distância o Alex aceitável. parar de me ligar pra resolver problema. Difícil, Só né? isso. Difícil, Só isso que difícil. eu Cara, quero paz pra minha Eu vida. tive uma virada de ano agora bem conturbada. Foi. E pela primeira vez na minha vida aconteceu vários eventos assim que nunca tinha acontecido. Eu trabalhei pra caramba em dezembro, né? Fiz várias cirurgias, com mais de Foi. 300 cirurgias de catarata. Aham. E aí eu ainda operei, inclusive, entre o Natal e o Ano Novo. Até o dia 30, 29 ou 30 eu tava operando ainda. Aí eu falei, cara, eu preciso viajar, não aguento mais e tal, tenho que ver minha mãe. Aí comprei uma passagem, chegando 10 horas da manhã do dia 31 no Rio. E aí eu ia pra Rio das Ostras, porque minha mãe mora lá hoje, ia passar o Réveillon em Búzios ali, 31. Primeiro e dia 2 eu ia pra um cruzeiro. Eu falei, pô, legal. Cheguei dia 31, 10 horas da manhã, eu vou tranquilaço. Tava cansado, não tinha dormido direito, mas eu falei, mas eu vou pro hotel, durmo, descanso, acordo, pego o carro, vou pra Rio das Ostras. Fui pegar minha bagagem, Sumiu. extraviou, 31, vou pra caramba, minha bagagem desapareceu. Aí eu falei, não, meu amigo, vitalidade, saúde emocional. Saúde mental, Saúde sanidade mental. mental, qualidade de vida, O né? que Não você posso faz com os perder, seus né, minha problemas sanidade é o que mental. gera a sua saúde. É. Aí eu fui Verdade. tranquilo lá, setor de extravio, dei boa tarde, feliz ano novo para as É. pessoas. Cadê minha bagagem? Ah, senhor, sua bagagem vai chegar hoje, vamos procurar e tal. Eu falei, não, vou pro hotel, a gente manda pro hotel. Aí fui pro hotel e disseram que iam chegar tarde, que tinham localizado. Nada, localizaram nada. Aí quando eu cheguei para estacionar, aí não, aluguei um carro, fui estacionar no hotel. Fui estacionar, não tinha vaga, não tinha nem vaga no hotel, tive que chorar que eu não ia ficar lá. Ia para outro lugar. Aí consegui uma vaga, mas não tinha vaga pro carro. Aí, cheio de carro na frente do hotel, a recepcionista falou, não, estaciona o carro aí na frente que não dá problema não. Fui, parei o carro na frente. Aí fui pro hotel, peguei o voo aqui, saí de casa acho que 10 horas da noite, já era meio-dia isso, com a mesma roupa. Aí fui pro hotel, tomei um banho, deitei na cama sem roupa, fiquei lá, esperando minha bagagem, né? Nada de chegar, aí deu umas 2 da tarde, falei, cara, eu vou comprar umas pastas de dente, uma coisa de higiene pessoal. Aí fui na farmácia e conseguindo encontrar aberto, comprei, voltei, tomei um banho, deitei, dormi, acordei 3 horas, cadê minha bagagem? Nada. Liga pra TAM, não tem. Aí eu fui ficando. 31 pro dia 1º, Réveillon, eu passei pelado, deitado na cama, sem nada. Aí eu pensei nisso, falei, caraca, eu não precisei escolher a roupa. Se era branco, se era dourado. E eu tô até agora sem saber o que pede quando você passa pelado. Tô me despindo dos meus problemas, só se for. Aí, beleza, no outro dia chegou minha bagagem, 3 da tarde, eu peguei a bagagem e falei, agora eu vou. Cheguei lá, rebocaram meu carro. Eu deixei o carro lá direto. Foi ruim. Foi. Aí eu fui pro cruzeiro, 2 dias de cruzeiro, cancelaram o cruzeiro por causa da pandemia. A Adriana vai fazer uma receita pra você no final Não, do tô precisando. No final a gente conversa. É só não tem que eu chamei ela aqui problema porque eu nenhum. não quero Vai pagar. fazer uma receitinha pra, né? Pra dar uma. Aí o cara, Não, não, recuperada aí nisso tem aí. problema. Aí o ano novo de manhã eu acordo e o Felipe, e aí, vitalidade? Eu falei, não, claro que não, cara, não tem mais. Acabou ontem. Gastei todinha. Gastei né? todinha. É Tadinho. verdade. É. Mas Como é que a pessoa, o que a pessoa depois que tu precisa enrolou fazer? tanto aí. vai. O que a pessoa precisa fazer para que ela consiga diagnosticar na família dela? Às vezes é difícil a gente ter esse insight, né? A gente se observar, ter esse autoconhecimento. Mas se observar uma pessoa na sua família com depressão, por exemplo, né? Que sabe que a depressão é um problema muito grande, índice de suicídio. Então o que eu posso observar? Quais são os sintomas? Como é que eu posso abordar? Eu posso perguntar à pessoa, você já pensou em se matar? Ou eu perguntar, vou estar dando uma ideia para ela? Então, Nunca isso tinha é muito pensado nisso, agora que você falou. Mas eu sei que Quando pode. eu dava aula, você né? pode Eu perguntar. dei aula um certo tempo na UFAM, né? Eu fui professora de psiquiatria do curso de medicina. Então, assim, quando eu dava aula, os meus alunos ficavam, mas professora, se a gente perguntar, né, do paciente, vem cá, você pensa em se matar? Aí eu tô dando ideia pra ele. Eu falava, gente, peraí, mas aí como é que vocês querem perguntar? Olha só, você pensa assim, algum dia ir para um plano assim. Partir dessa pra melhor. Que não tenha Usa terra. outras palavras. Gente, pelo amor de Deus, né? Você tem que perguntar, né? Meu amor, olha só, você quer se matar, né? Você pensa, você planeja alguma coisa, é um pensamento que passa na sua cabeça que se você perguntar, você não vai saber. Então você tem que perguntar
perguntar sobre o suicídio para o paciente. Se você não perguntar, como é que você vai adivinhar se ele quer? Não tem como. Então, você não vai dar ideia para ele. Isso daí é um folclore popular. Você tem que realmente, sim, perguntar. Vem cá, você pensa em se matar? Você planeja alguma situação? Daí você tem que ficar perguntando para o paciente, sim. Outra coisa que é interessante na depressão é que até os colegas médicos, quando vê um paciente deprimido, começa a perguntar, mas o que aconteceu com a sua vida? Se morreu alguém? Sua mulher te largou? E tal. Não é que a depressão não tem tem os gatilhos, né? Mas não tem uma causa. A pessoa está simplesmente doente. Inclusive tem um preconceito, né? O cara pergunta, fulano esse menino tem tudo na vida dele, por que ele tá deprimido, né? Mas se você troca a palavra deprimido por câncer, por exemplo, você não pergunta, mas fulano tem tudo na vida dele, por que ele tá com câncer? Não tem essa pergunta. Não. Funciona mais ou menos assim, desse jeito? Sim, a depressão funciona. É uma doença, na verdade, depressão... É hereditária, tá em você ou não tá? Então, pode ser hereditária? Pode, mas assim, aí as pessoas falam, ai, doutora, na minha família tem depressão, eu vou ter também? Gente, se na sua família tiver neoplasia, você também não tem a tendência a ter? Então, as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Ai, na minha família tem depressão, eu vou ter. Mas, gente, se na família de você tiver problema de tireoide, né? Tiver algum problema cardíaco, a tendência de você ter é a mesma coisa. Né? Então, tanto na psiquiatria quanto na cardiologia, a hereditariedade existe, né? Isso é um fator que existe. Na depressão, geralmente a gente vê se o paciente, né, ele perdeu o interesse ou o prazer pelas coisas que antigamente ele gostava, ele tinha uma animação, ele tinha uma euforia em fazer aquilo, né? Ele tinha né, ele se entusiasmava, né, em fazer certas situações. E hoje em dia ele perdeu o interesse, perdeu o prazer pelas coisas. Mas isso não chama casamento, não? Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Não, meu amigo, fale por você. Por mim, você nunca falou nada disso. Não, Então o paciente ele fica com humor deprimido, vem uma tristeza, né? Vem uma alteração do ciclo do sono. Então, geralmente você consegue perceber, né, essa situação assim no paciente. E assim, né, com esse aumento, né, um número muito de casos e diagnóstico, tudo, tem uma tendência, por exemplo, a gente que é da área da oftalmo, a gente fala pro paciente, procure ser oftalmologista todo ano, né? Inclusive, você tá precisando ir no oftalmo, né? Eu não posso falar. Não fala. Então, procura dentista. Vá no dentista todo ano. Existe alguma corrente de você fazer consulta de rotina no psiquiatra, por exemplo, assim? Ou... Então, você quer saber quando é que você tem que ir? Não, cara, já fui. Tá. Já fui. Lá na Marinha tem um lá. De vez em quando eu bato, tem um amigo do amigo meu. O amigo do sobrinho do vizinho da minha prima, ele tá sentindo alguma coisa assim tipo parecida, né? Geralmente o paciente chega assim com você, né? Pra perguntar alguma coisa. Um amigo meu. Então, na verdade, depende, né? Porque às vezes o tratamento psiquiátrico demanda um certo tempo. Se ele não vai ser de maneira contínua, ele demanda um certo tempo. Então, não é uma consulta de rotina que você vai no psiquiatra, é uma consulta que você vai de manutenção. Entendi. Na verdade, seria isso. Agora, aquele paciente, né? Aquele paciente que, vamos supor, tem transtorno bipolar, aquele paciente que é esquizofrênico, aquele paciente, ele não vai ter uma consulta assim, ele não vai parar o remédio. Não existe um tratamento, um dia para ele parar a medicação dele. Mas para que seja descoberto, não tem? É um tratamento crônico, ele vai fazer Não, para que seja descoberto. Ah. Ele teve a primeira consulta dele. Ele teve geralmente, a primeira consulta pro bipolar dele. foi quando ele estava deprimido, né? Mas de uma Nem forma... sempre. Às vezes ele podia estar eufórico. Mas de uma forma geral. Não teria que... A gente não tem que ir uma vez, tipo, um psiquiatra conversar, não tem isso? Não precisa. Não. Só se não realmente precisa. se observar. Só se realmente necessário for. Não precisa não. Não precisa. Não precisa não. Eu acho que você devia ir. Eu vou. Eu fiz psicoterapia no tempo. Você eu acho, inclusive, super indico. Tem que fazer, né? Tem esse preconceito. A gente, quando vai, inclusive, encaminhar os pacientes ao psiquiatra, né? Então, eu vou operar um paciente. Aí você vê que a paciente é super deprimida, você vai submeter ela a um procedimento cirúrgico, tem um pós-operatório, e tudo isso fica um pouco mais complicado. Inclusive, eu tô agora com uma paciente assim, que eu tô conduzindo ela para conseguir operar. Muito ansiosa, ela sofre com distimia, né? Que é aquela, tudo tá ruim, o mundo tá terrível para ela, ansiosa, a vida, irritada. Tipo o seu Lunga, sabe o seu Lunga? Zero paciência. Zero paciência para tudo, né? Seu Lunga, quanto é que custa esse negócio na sua loja? Não venda a preço de custo? Tem que perguntar qual é o preço de venda. Não tem paciência para nada. Então a gente... Eu me perdi até. Falando besteira, né?
esqueci que eu ia falar, mas eu Ele tava... fica citando essas coisas dele, né? Essas coisas. Ele vem dirigindo pra cá pensando só São bobagem. parentes. Só bobagem que ele vai falar. Ele fica pensando nesses poetas, né? Esses filósofos. Seu Esses Lunga, filósofos dele. Paulinho Gogó, que mais? Camilo Gogó é filósofo. Eu lembrei gosto disso outro dia, ele falando desses filósofos dele. Mas eu ia perguntar sobre... Eu ia falar sobre a psicoterapia, de uma forma geral. Ia falar que... Você já fez, eu ia falar que eu já fiz. Não, eu perdi mesmo o gancho aí. e Eu ia agora falar você quer ir no alguma coisa. psiquiatra. Não, eu ia falar alguma coisa. Tá, deixa eu perguntar Vai, aqui. fala aí, pergunta aí. Não, na verdade, o que eu vejo hoje em dia, né? Eu falo até por mim, né? Eu sou uma pessoa, de certa forma, ansiosa. Sou ansioso e tal. É uma ansiedade que não me atrapalha. Eu não deixo de levantar todo dia para ir trabalhar, não deixo de fazer. Mas às vezes vai me atrapalhar no que? Numa situação que você acaba, sei lá, descontando na comida, come mais, ou consome, sei lá, toma um pouco mais de uma bebida alcoólica, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Então eu vejo que hoje é muito comum nas pessoas o nível de ansiedade, né? Como é que é a abordagem em relação a esse transtorno mais de ansiedade? Faz sempre medicação? Faz uma terapia psicológica? Como é que é o dia a dia do consultório em relação aos transtornos de ansiedade aí, Adriana? Então, geralmente, quando o paciente chega com o psiquiatra, raras são as vezes que eu tenho que encaminhar para o psicólogo. Quando ele chega no psiquiatra, porque primeiro assim, existe aquele estigma muito grande, existe um preconceito muito grande, um tabu muito grande para você ir no psiquiatra. Você vai no neuro, você vai no psicólogo, você vai no seu colega clínico geral, você vai em qualquer lugar do mundo. Era justo isso que eu ia falar. Mas você ir no psiquiatra, existe muito preconceito, existe até uma vergonha também, né? Tem paciente que, às vezes, quando vai agendar, ele fala assim, mas ela tem, sei lá, de hora em hora, ou, sei lá, a recepção fica cheia, né? Eu tenho que ficar esperando. Então, assim, tem paciente que faz esse tipo de pergunta, às vezes, sabe, pra secretária. Porque, às vezes, tem paciente que tem até vergonha de procurar um psiquiatra, né? Por conta desse tabu. Mas o que foi que você perguntou? Que eu tô igual, Alex? A gente tá bebendo mesmo vinho. Eu queria saber como é que é a abordagem. Então, a abordagem do ansioso, né? Na verdade, outro dia eu tava lendo que na pandemia, a ansiedade e a depressão, como o Alex falou, aumentaram muito, né? 2020, 2021, e até no consultório eu percebi isso, né? Geralmente a pandemia, ela começou em março, né, de 2020. Em abril, eu lembro da secretária falando assim, doutora, não tem mais horário. Eu dizia, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, acho assim, aquela preocupação excessiva em pegar a doença, isso deixava a pessoa, assim, extremamente perturbada, né? Deixava, assim, a pessoa realmente quase sem sanidade mental, coitada. E quem já então, sofre, realmente, né, quem já sofre de ansiedade, isso, né, exacerbou. Então, realmente, em 2020, o atendimento lá no consultório, realmente, a demanda foi muito grande, sabe? Principalmente por conta de ansiedade. Entendi. Na verdade... Mas aí o tratamento, então, medicamentoso / terapêutico. Medicamentoso / terapia. Se é uma ansiedade, assim, leve, que não causa prejuízo... Como eu falei da minha aqui. Então, não causa prejuízo no seu dia a dia, não atrapalha a qualidade de vida, não causa prejuízo no seu dia a dia, nem na sua funcionabilidade. Pra que eu vou medicar um paciente desse, gente? Pra nada, né? Só pra eu ficar ganhando dinheiro dele todo mês? Desnecessário. Então, assim, aí um paciente desse, você explica pra ele e você fala assim, olha, vá para o psicólogo, né? Faça sua terapia, né? Vá lá, converse sobre suas atitudes, seu comportamento, seu estado emocional, seus sentimentos e trabalhe isso, né? Os gatilhos que, teoricamente, né, levam a ter um pouquinho de sintoma de ansiedade. É justamente... A gente faz isso. Falar, né, que esses pacientes, né, que a gente vem conduzindo, a gente sempre tende a encaminhar o psiquiatra. E aí tem aquele, não, doutor, psiquiatra não sei o que, eu não tô doido, não tem esse preconceito. E às vezes falam, não, eu já fui ao psicólogo, ou eu vou pra psicólogo. Então tem essa trava um pouquinho pro paciente entender e aceitar que ele precisa ir ao então, psiquiatra. se eu fizer bem um resuminho assim pra vocês sobre por que existe essa trava vem dos meus antepassados, né? Que a gente carrega isso, né? Todo mundo que é psiquiatra, a gente carrega essa situação desse estigma até hoje, né? A gente tenta desmistificar, a gente tenta falar, gente, qualidade de vida é tudo, sanidade mental é tudo. Sem sanidade mental você não faz nada. Imagina. Tem aquele estigma de psiquiatra é médico de doido, né? Isso, existe isso muito grande. Então, assim, pra eu resumir assim pra vocês, isso tudo começou lá antes de Cristo. Isso tudo começou lá no Egito, na Mesopotâmia, que as pessoas falaram assim, aquelas pessoas que tinham transtorno mental falaram, não, é coisa dos deuses, né?
castigo dos deuses. Então, assim, aquela pessoa já era menosprezada por ter um transtorno mental, já na época, Era né, uma antes pessoa de Cristo. castigada, né? Uma pessoa castigada, ela já Pelos vinha para a deuses. Terra castigada. Então, assim, depois veio Hipócrates, né, o pai da medicina, e Hipócrates, ele já tentou desmistificar isso daí, ele já tentou ver isso, dizendo que não era um castigo de maus espíritos, né, ele tentou ver realmente a condição de saúde mental do paciente. Só que aí, depois de Hipócrates, veio o quê? Veio a Idade Média, né, veio o período da Renascença, então, assim, na Idade Média veio a Inquisição, caça às bruxas, né, veio, né, a Igreja Católica com tudo. O que a Religião igreja pesada. fez? A religião veio, então ela falou assim, não, peraí, quem tem transtorno mental é porque tá possuído pelo demônio, né? É porque tem uma coisa no corpo, né? Então, assim, fizeram aquela caça às bruxas realmente na Idade Média. Então, queimavam as pessoas, né? Torturavam as pessoas. Então, assim, aquele paciente com transtorno mental, coitado, Piorou. ele não tinha voz, ele não tinha nada, não tinha nem qualidade de vida, ele não tinha nada. Então, da Idade Média, né, a gente, no século XVIII, depois disso, veio Felipe Pinel. Então, o Felipe Pinel, a gente chama ele de pai da psiquiatria. Por quê? Porque, na verdade, o Felipe Pinel, ele tentou olhar a pessoa com transtorno mental com outros olhos. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou aquelas pessoas que às vezes, até viviam encarceradas, viviam algemadas. Então, o Felipe Pinel pegou essas pessoas e resolveu colocar essas pessoas dentro de um asilo, dentro de um hospital colônia. Então, essas pessoas começaram a viver dentro desse hospital colônia no sentido de educar essas pessoas. Então, ele queria que as pessoas tivessem uma firmeza na educação, uma disciplina, mas que fosse com uma coisa assim, com uma forma educada, essa educação, digamos assim, né? Dentro desse hospital colônia, que ele criou, esses asilos que ele criou para esses pacientes psiquiátricos. Mas aí as coisas começaram a desandar. Não deu muito certo essa ideia do Felipe Pinel. E, assim, esses pacientes dentro do hospital colônia, o que aconteceu com eles? Recebiam eletrochoque, recebiam tortura, recebiam aqueles banhos de água fria, colocavam eles em cadeira giratória. Então, assim, aqui no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza sim, aqui no Brasil a gente teve o Juqueri e a gente teve o hospital em Barbacena. O hospital em Barbacena, o pessoal teve um psiquiatra italiano que ele chegou aqui em 1979, que ele comentou que era como se ele estivesse revivendo, né, o que ele tinha visto sobre a Segunda Guerra Mundial, que chegavam aqueles trens de pacientes e eram largados dentro de cerca de 20 a 40 pacientes por semana, jogados dentro do hospital lá, desse hospital de Barbacena. Então, lá dentro, as pessoas não tinham o que comer, as pessoas ficavam amontoadas uma em cima das outras, então as pessoas não tinham dignidade. Abandonadas lá. Abandonadas, né? E, assim, 70% dessas pessoas ali dentro desse hospital não eram pacientes psiquiátricos. Naquela época, eram pacientes que eram menosprezados pela sociedade, eram homossexuais, eram prostitutas. Então, essas pessoas, assim, penaram durante muito tempo. Então, esse estigma loucura, esse estigma, esse preconceito, esse tabu, olha, eu tô contando pra vocês, gente, vem desde antes de Cristo, né? Todo mundo menosprezando quem tinha transtorno mental. Então, isso só foi mudar em 2001. Como eu falei pra vocês, só foi mudar na reforma psiquiátrica. 2001, gente. Quando o paciente mental, né, ele teve a liberdade de se tratar no ambulatório, assim como todo mundo faz tratamento, como, né, faz um tratamento ginecológico, um tratamento ortopédico, um tratamento cirúrgico, ele também teve essa graça. Entendi. Então, existe um tabu muito grande, né? Porque olha o que ele vem carregando ao longo do tempo. Ele sempre foi menosprezado perante a sociedade, perante todo mundo. Então, ele assumir hoje em dia, né, poxa, que ele tá com uma situação, né, desconfortável mentalmente, ainda é um pouco difícil, né? E o outro preconceito também que existe é com relação às medicações, né? Sim, por causa muito. disso, inclusive, você falou, né, as pessoas ficavam completamente sedadas, né? Sim. Embotadas e eram conduzidas assim nos manicômios, né? Olha, lá nesse hospital colônia, lá em Barbacena, existia tanto eletrochoque, tanto que até a luz da cidade acabava. Caraca. De tanto eletrochoque eles faziam assim no paciente. Mas fala um pouquinho da evolução dessa medicação, que às vezes até a gente prescreve, o paciente fala, eu não vou tomar essa medicação justamente tarja preta, de doido. Não, eu ia até perguntar nisso. Eu não sei qual... Que época foi, mas acho que, sei lá, nos anos 2000 ali, acho que o mais famoso que ganhou era o Prozac, né? O Prozac teve desses ansiolíticos todos, né? Eu me lembro que
Teve tem até um filme, né? Aquele Amor e Outras Drogas. Os caras falam muito do Prozac, que é fluoxetina, né? Então, como é que em relação às medicações, né? Essa questão de automedicar, as pessoas tomar remédio por conta própria, qual que é os riscos, como é que é abordado isso no consultório? Então, vamos lá, em relação à medicação. Na verdade, a primeira medicação que a gente teve foi o lítio, em 1949. Né? Adriana, só não existe. Então, assim, é porque, poxa, eu dei aula há muito tempo, né, não, gente? Legal, eu falava legal. isso para meus pacientes, mas isso né? tá legal, eu gosto. Então, assim, antes do lítio, como é que você tratava o paciente dentro do manicômio? Com eletrochoque. Eles faziam, na década de 40, eles faziam lobotomia. Sabe como é que era a lobotomia? Eles pegavam um picador de gelo, eles faziam eletrochoque no paciente, aquilo já nocauteava o paciente. Eles pegavam aquela tipo uma chave de fenda, né, de picador de gelo, eles faziam pela órbita do paciente e ficavam mexendo no lobo frontal do cérebro, achando que aquilo ia mudar o comportamento, que a pessoa ia melhorar. Ia, sei lá, ter outra vida, ia deixar de ser deprimida, ou ansiosa, ou psicótica. Eles faziam isso na década de 40. Então, assim, no Brasil ainda, né? foi feito quase 1000 lobotomias. Então, assim, é um número muito grande, né? Mas, assim, respondendo a pergunta sobre medicação, a nossa primeira medicação foi em 49, que foi o lítio. Depois veio a grande clorpromazina, o nosso antipsicótico, em 1952. Toda medicação tem efeito colateral. Se você tomar uma dipirona, você sabe que ela tem efeito colateral. Sim. Mas, assim, em relação à medicação, na pandemia, né? Na pandemia, todo mundo tinha sua farmacinha em casa. Na pandemia, todo mundo tinha sua azitromicina em casa. E, poxa, a azitromicina é um antibiótico. Receita de controle especial, você não pode chegar na farmácia e conseguir uma azitromicina, mas com certeza todo mundo na pandemia conseguiu no câmbio negro, clandestinamente, sabe Deus como, né? Tá, mas aí se eu passo uma medicação também de controle especial para o paciente, ele vai dizer, peraí, a doutora vai querer ler a bula, vai querer saber de onde vem, para onde vai sentir todos aqueles efeitos colaterais, né, que vem na bula do paciente, mas na azitromicina, ele guardou, pode, não tem problema nenhum. Então, assim, mais uma vez a gente vê que existe o estigma, o preconceito. Em relação à medicação tarja preta, Adriana, você passa a medicação tarja preta? Claro, se necessário for, eu passo, sem problema nenhum. Eu vou ficar dependente do remédio? Gente, eu vou querer que meu paciente fique dependente de medicação? Não. Não, né? Eu quero que meu paciente tenha qualidade de vida, sanidade mental, que ele seja feliz. Porque, assim, eu acho que a vida já é tão difícil, né? A gente, hoje em dia, acho que o mundo tá cada vez, assim, com tantas complicações. Então, o que eu busco, né? Pro meu paciente, é o que eu busco pra mim. Poxa, eu quero que ele tenha qualidade de vida, né? Que ele consiga sobreviver em meio a esse caos todo que a gente vive, em meio a tantos problemas, a tantas situações que vêm acontecendo. Então, eu jamais ia pegar um paciente meu e viciá-lo em tarja preta. Não. Mas, às vezes, quando eu recebo o paciente, ele já vem usando tarja preta há muito tempo. Então, você geralmente faz aquele desmame e tudo mais. Mas eu passo medicação para tarja preta? Passo, sem problema nenhum. Vou ficar viciado no remédio? Não, gente, pelo amor de Deus, a intenção não é essa. Agora, se necessário for, por um certo momento, você vai tomar. Eu explico para o paciente, olha, tem efeito colateral, tem isso, tem aquilo. Mas até tarja vermelha tem, né? Controle especial também tem, todo remédio tem. Então, assim, é tudo uma questão de você explicar para o paciente, né? O que está acontecendo ali em relação à medicação. Meu amigo. Tu cancela esses teus tarja preta aí. Eu vou... Vou agendar uma consulta. Vai agendar uma consulta hoje. Mas, vamos lá então. Vamos falar especificamente. O paciente, ele tá com alguns sintomas típicos de depressão, né? Certo. Anedonia, que é isso de... eu gostava muito de jogar bola, agora eu não quero mais jogar bola. Eu gostava muito de assistir, de ir pro jiu-jitsu, não quero mais ir pro jiu-jitsu. Eu gosto... Então, a pessoa começa a ter cada vez mais isso, né? Ou seja, vai perdendo a vitalidade mesmo, esse é o nome, né? Você vai perdendo a vontade de viver. Sim. Que, inclusive, leva ao cume ali do final, né? Que é a perda da vida, né? Que é o suicídio e tal. Aí, então, a gente observou isso. Pra onde é que esse paciente vai? Marca consulta, marca no psiquiatra, então. Chegou lá, você conduz como? Então, chegou lá, você começa a conversar com o paciente, você tenta ver... Que, na verdade, como é que a gente vai dar o diagnóstico na psiquiatria? Não existe exame até hoje, isso né? Que eu queria falar. A gente não tem como falar, não, peraí, faz esse exame de sangue aqui, que você vai fazer essa dosagem tal. Se der isso, é porque você tá com depressão. Se der isso, que você é bipolar. Se der isso... Não existe isso, gente. Na psiquiatria, até hoje,
é abstrato. Então, É isso que eu queria que você explicasse. É Eu cheguei subjetivo. nesse ponto, Sim. porque as pessoas têm essa sensação, né? Não, fui lá, mas isso acontece com hipertensão. O paciente vai comigo hoje e fala, Sim. tô hipertenso? Não, doutor, não sou não. Mas eu tomo Eu losartana. tomo losartana todo dia de manhã. Pois é. É. Fala, mas se eu sou, tomo antihipertensivo, se eu sou... Não, mas aí eu controlo. Ou seja, ele toma, então ele deixou de ser hipertenso. Na cabeça dele funciona meio que assim. Então a gente tende a rejeitar qualquer diagnóstico, porque gera um estigma, né, na sua Sim. vida. Ah, eu sou deprimido, ou estou, que seja, mas o paciente tende a rejeitar isso. Então, numa doença que você não consegue imprimir um papelzinho, mostrar para o paciente, está aqui, Não escrito, consegue. depressão, Na psiquiatria, realmente... a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que o diagnóstico ele é essencialmente clínico, com critérios diagnósticos. Critérios diagnósticos que a gente faz até hoje, sim. Como é que é a Hoje a gente faz aceitação isso. dos pacientes? isso. Então, geralmente quando o paciente ele já vai no psiquiatra, Ele já sabe, né? ele já, né, a aceitação já é melhor. Mas assim, é difícil um paciente ele de primeira vez da casa dele para o psiquiatra. Geralmente quando eu atendo o paciente, ou ele já vem encaminhado, ou ele já rodou em um monte de médico e ele não queria ir no psiquiatra, ele foi, né, relutante, mas aí todo mundo falou, vai no psiquiatra, vai no psiquiatra. Aí ele acabou indo. Entendi. É raro aquele caso assim de primeira vez ir ao psiquiatra. É um pouco mais difícil. Entendi. É um pouquinho mais difícil isso. A gente, uma hora tu citou em relação ao trabalho dos psicólogos, né? Que é uma coisa que a gente até falou antes aqui. Como é que é essa divisão de tarefas ali? Como é que é essa comunicação do psiquiatra com o psicólogo? Você tem um psicólogo na sua equipe? Tem, como é que é? Eu tenho um psicólogo no consultório comigo, né? Que na verdade é uma psicóloga que ela trabalha comigo já há muito tempo. Sim, a gente tem. Hoje né? é necessário esse É multidisciplinar. necessário, gente, é necessário, porque essa é cada um no seu quadrado, né? Essa parte eu não faço. Essa parte de terapia, né? De ver a parte emocional, comportamento, atitude, sentimento. Quem faz isso é o psicólogo, não sou eu. Né? Eu faço a parte mais medicamentosa. Mas o psiquiatra pode ir para esse. Então, tem psiquiatra que é terapeuta também, eu não sou. Não, Tem entendi. psiquiatra que faz a psicoterapia. Eu não faço essa parte. Eu encaminho para minha colega, que ela faz muito bem isso, então a gente trabalha dessa maneira. Entendi. Eu faço a parte medicamentosa, né? E ela faz a parte realmente psicoterápica. Entendi. Ela faz isso. Uma outra coisa interessante, agora indo para os transtornos de ansiedade, né, de uma forma geral, esses ataques de pânico, que acontece muito, o paciente busca o pronto-socorro, chega lá, tem discriminação, inclusive pelo colega médico. Não Tá pode dando piti? É, Vai pra cá, isso não é nada não. verdade. Entendi. Como não é nada não, se a pessoa tá com taquicardia, Entendeu? sudorese, tá com Infartando, tá infartando. Desconforto respiratório, acha que tá infartando, né? Tem que ser respeitado, inclusive conduzido. Mas é difícil, né? Geralmente, o paciente psiquiátrico, as pessoas, infelizmente, olham contra os olhos, né? Eu lembro que quando eu dava plantão lá nesse centro psiquiátrico, às vezes o meu paciente psiquiátrico, coitado, ele tinha uma tosse, né? Às vezes ele tinha uma tosse produtiva, às vezes ele tinha uma febre. Eu queria encaminhar para um pronto-socorro. Aí o colega de lá já falava assim, ai, Adriana, vai ficar aqui muito tempo não, né? Vem só coletar exame e ir embora, vai só fazer um raio-x, né? Dizia, gente, mas é muito preconceito. Mas o meu paciente psiquiátrico, ele pode ter comorbidade clínica. Ele pode ter doença sistêmica. Gente, que O preconceito isso? é terrível para a sociedade de uma forma geral, né? Tem até uma piada. Deixa eu contar. Lá filho. vai, Quer fala contar do seu essa piada? filósofo. Deixa eu contar uma piada. Tem uma piada que meu pai me contava. Tá. Você vai bloquear meu Não, pai? não, Meu de pai jeito faleceu. nenhum. Não, maravilha. Sim, Fala, nunca. meu pai contava mesmo. Tá. Ele dizia que tinha uma piada que Lá em São a Gonçalo. loura vinha dirigindo o carro lá em São Gonçalo. E aí, de madrugada, 2 horas da manhã, chovendo pra caramba, furava o pneu do carro. Aí ela encostava e tal, ia trocar o pneu, né? Sozinha, de madrugada, com Na medo, chuva. tirava ali o parafusozinho da roda, tirava a roda e botava o parafuso no canto. Aí a água levava os parafusos. Só que ela parou em frente a um hospício, a um manicômio. E tinha um doido assim no muro só vendo a presepada. Aí desceram os parafusos. Aí ela sentou no chão, na chuva, começou a chorar desesperada, com medo, sabia o que fazer. Aí o doido olhou pra ela e falou, por que senhora, a senhora tá chorando, né? Por que a senhora não tira um parafuso de cada roda e coloca essa roda aí, fica cada roda com 3 parafusos, a senhora vai pra casa tranquilo. Aí ela olhou, ai meu Deus, muito obrigado, graças a Deus você tá aqui, você me salvou. Ela parou um pouquinho, olhou pra ele, mas você não é doido? Aí ele falou assim, sou doido, mas não sou burro, né? O louro aí dirigindo.
Tem preconceito, cara? Não tem nada a ver uma coisa Não com sei, eu também não sei. Tu só quis contar a piada, né? Não é porque o cara é doido que ele vai ser burro. Não Entendi. tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi agora. Não é porque ele é doido que ele não vai ter tosse e catarro. Entendi agora. Entendeu? Sim, Entendeu, né, olha Adriana? a ligação que ele fez, né? Entendi, na cara. verdade. Mas eu tinha grandes problemas. Eu acho que eu podia trabalhar na Praça é Nossa. Essas Daqui a pouco piadas. ele vai citar, né? O filósofo dele. A Praça Eu é tenho uma Nossa. do Paulinho Gogol. Não, Olha depois. aí, ó. Felipe, você falou ainda agora em ansiedade, em compulsão alimentar. Eu Sim. queria fazer um adendozinho aqui, Hum. até perguntar pra vocês depois o que é que vocês... perguntar o que é que vocês acham. Porque assim, na verdade, durante a residência eu fiz um estágio em Porto Alegre e um estágio no Hospital Geral. Então, pela primeira vez, eu vi realmente, né, um ambulatório, participei de um ambulatório de transtorno alimentar. E transtorno alimentar, a gente geralmente, pelo menos eu aqui em Manaus, eu só vejo a bulimia. Anorexia eu nunca vi. Mas nesse ambulatório que eu fiz o estágio, eu vi realmente, né, pacientes anoréxicas ali internadas. E me chamou a atenção uma paciente que a gente tinha lá, que ela era técnica de enfermagem. E assim, a paciente anoréxica, ela tem muita comorbidade clínica, né, gente? Ela tem distúrbio eletrolítico, ela tem uma série de problemas endócrinos, Metabólico, né? Com certeza. Ixi. Então, assim, é aquela paciente que pelo menos o IMC dela tá abaixo de 17,5. Então, daí você tira, né? O que ela ainda tem? É uma paciente que tem um transtorno, né? Que ela tem aquele... Ela tem aquele dismorfismo, né? Corporal. É uma paciente que faz aquela privação, né? Da fome, né? Nega que tem fome. Então, é uma paciente muito difícil também de você lidar. E lá tinha uma paciente que ela era técnica de enfermagem e ela internada, ela tava de sonda. Então, assim, no ambulatório, lá no hospital, na verdade. No ambulatório não, que ela estava internada. Todo mundo anotava, né, a quantidade da sonda, o peso dela todos os dias, né, o parâmetro e tudo mais. E mesmo assim, ela não melhorava. Vocês imaginam como é que ela não melhorava? Por que que ela não melhorava? Dentro lá do hospital, internada. Tava com sonda nasogástrica, tu fala. Tava de Pra se sonda, alimentar. pra se alimentar, assim, se alimentava de sonda todo dia, né? O pessoal anotava os parâmetros e tudo mais, e fazia exame, e ela foi uma pessoa que ela não melhorava ali dentro, ela era técnica de enfermagem, e ela não evoluía. Tenho a mínima ideia. Sabe o que que ela fazia de madrugada que descobriram? Ela, de madrugada, geralmente as pessoas ficavam mais sonolentas, né, na enfermagem, né? Ela levantava, ela ia no Descartex, ela pegava a seringa, e ela ficava tirando o sangue dela, o líquido. Pra não fazia engordar. isso, pra não engordar. Vocês acreditam nisso? É desesperador. Ainda com seringa utilizada. É desesperador, isso. Pra você ver, assim, a psicose de uma pessoa anoréxica. Não, a gente Ela conta fazia esses casos isso. aqui, a gente fica impressionado com Não, o que chega, a que ponto chega a mente humana, A que né? ponto chega a mente humana? Por isso que eu A falei, gente vitalidade, gente, é ter sanidade mental. Falar em a que Senão ponto você não tem chega, nada. a que ponto chega a mente humana, vamos falar um pouquinho dos sociopatas? Sim. Porque, cara, é um problema que acredito que segundo, você vai até responder pra mim, mas segundo a literatura não tem cura, assim, não tem nem tratamento direito, né? Até a psicoterapia é difícil até de pra identificar, conduzir. né? É mais ainda difícil de identificar, a pessoa não adere ao tratamento, e mesmo que você force, é difícil conduzir tudo, né? O transtorno é antissocial, né? Que é o psicopata. Você tem experiência com algum caso que você tenha tentado conduzir? Tem alguns casos. Tem? Né? Me conta um aí. Sempre tudo acontece comigo, tudo acontece no plantão. Eu tenho diversos casos pra vocês. Porque é muito curioso. Eu li um livro da doutora Ana Beatriz falando Ana Beatriz Barros. chama O Psiquiatra Mora ao Lado. Inclusive, ela foi muito criticada. Eu fui dar uma lida com alguns colegas, com alguns psicólogos, alguns colegas psiquiatras. Desculpa, me afoguei. Falando sobre. Covid? Não, Você tava no cruzeiro? Me afoguei, gente, foi mal. E aí. Tá vendo? Fica me zoando. Aí, cara. A doutora Ana Beatriz. Doutora Ana Beatriz foi muito criticada porque ela eleva o índice da sociopatia muito, assim, a máxima potência. Ela diz, inclusive na capa do livro, o psiquiatra mora ao lado, significa que o Felipe é meu vizinho, ele é psicopata, mas aí é coincidência, que ele é, mas é coincidência. Não é que todo vizinho é psicopata. Mas, ou seja, ela diz que todo condomínio, todo prédio tem um psicopata e você precisa necessariamente identificar quem é esse cara aí, porque é danoso à sociedade, né? Então, você entende também que a incidência é elevada dessa forma?
Acredito que um pouco. Uhum. Se você for levar em consideração a tratamento, né, de transtorno de personalidade, né, que na verdade o É um de personalidade. a sociopatia é um transtorno de personalidade, né? Você realmente, porque também assim, na psiquiatria é diferente das outras clínicas. Nas outras clínicas a gente sabe assim, se aquele paciente toma dipirona, é porque aquele paciente ele tá ou com dor ou com febre, né? Uhum. Digamos assim. Na psiquiatria não. Na psiquiatria não existe um remédio X para o transtorno tal. Uhum. Na psiquiatria a gente usa a Sintomático. medicação para os sintomas que o paciente apresenta. Então assim, vamos supor, meu paciente toma risperidona. Então, aquele paciente que toma... você toma qual medicação? Risperidona. Então, se ele toma risperidona, é porque ele é esquizofrênico? Não. Se ele toma Depressão risperidona... com Paciente psicose, depressivo toma risperidona. Meus pacientes que são Ansiosos. usuários de entorpecentes tomam risperidona. Então, assim, na psiquiatria isso é diferente. A gente passa a medicação para o sintoma que o paciente apresenta. Então, nesse caso de sociopatia, a gente vai passar a medicação de acordo com o sintoma que o paciente apresentar. Um sintoma de impulsividade, um sintoma de agressividade, um sintoma de ansiedade, alguma coisa assim. Então, a gente vai passar a medicação de acordo com o sintoma que aquele paciente apresenta. Agora, é claro, a gente vai encaminhar para psicoterapia, por quê? Para ele tentar entender, né, que se ele continuar desse jeito, ludibriando os outros, enganando os vou outros, até- né, pensando só no seu benefício secundário, ele vai um dia se dar mal, Eu vou até gente. te pedir para você explicar o que é o transtorno antissocial, que ele recebe esse nome, é Uhum. popularmente conhecido como psicopata. Aí a É, gente tende a sociopata. entender, o sociopata Sociopata. Sim. ou psicopata, que mudou o Sim. nome, mas é a mesma merda. É. Porque geralmente o cara pensa em psicopata, pensa em assassino, não Mas, sei o quê. mas nem era chamado assim. Não, sempre. mas assim, o que é retratado Só na a TV, gente vê assim, filme, ó, né? O cara é então, Na psicopata. verdade, é porque a gente quando acha o que é aquele cara, que mata. quando o cara é um É. serial killer, ou, É um ou- tipo de psicopatia. E quando ele é, aí você fala, esse é mole, isso aí eu sei. eu sei. Você bota na Mas múltipla aqueles escolha, você fala, casos, né, quem que é o ela- sociopata aqui? Aí O você bota maníaco na do múltipla parque. escolha. É, maníaco do... Aí você vai falar, esse aqui. Lázaro. Porque ele matou. Mas na verdade, a maior parte dos sociopatas, ele te mata emocionalmente. Ou seja, ele age muito mais nas suas emoções, porque ele não tem, né? Na verdade, essa Ele é não a tem base. afeto, né? Ele não tem afeto, ele não tem Não, ele emoção. não tem Ele não tem afeto. arrependimento, ele não entende o que você sente. Aí ele... Entendi. Ele É assim. vai ludibriar, ele vai enganar, ele vai sempre pensar no benefício Egoísmo secundário extremo, dele, né? Ele faz a pessoa passar tudo pro nome dele, É, né? Não é entendi. aqueles casos, aqueles pacientes que a gente vê na televisão, ele pegou, enganou a mocinha, né? Pegou o carro dela, a casa dela, pegou tudo que ela tinha, né? Isso daí é um tipo de psicopata, não necessariamente aquela pessoa que mata, né? Uhum. Sim. Não Não, precisa tô ser só dessa falando maneira, que às vezes é o que é passado um pouco, é Sim, isso, né? a gente Psicopata, acha que aquele que, né? acho que até por isso que mudaram um pouco o nome, botaram sociopata, né? Foi, Que é o cara é. que não consegue viver em sociedade, ele vai arrumar algum problema dentro da sociedade ali. Mas conta algum caso aí, Adriana, que tu tem interessante disso. Então, né? Vê se você dá uma No mostrinha aí. Discovery tá certo, mas eu quero, tá cheio, mas eu quero saber o da o da doutora real, né? Adriana. Ah. Real. Aqui do Amazonas. Já fala quem é pra gente andar longe. Ô, gente, sem nomes, tá? Inclusive, não pode Então. falar do teu oftalmo. Não, Tá. é verdade. Né? Meu oftalmo é... Então, gente, na verdade, o sociopata, ele tá aí, né, em todos os lugares. Uma vez eu tava atendendo, né, eu trabalhei aqui numa casa de menor infrator, né, trabalhei também no presídio, né, trabalhei em ML, acho que eu trabalhei em todos os lugares aqui, Uhum. manicômio, né, e tudo mais. No Mas IML você assim, trabalhou um tempão também, trabalhei no ML um tempo, fui perita Com médica legista. perita, né? Foi. Mas assim, o que me chamou a atenção uma vez foi um filho que ele tentou estuprar a mãe. Caramba, meu Deus. Então, assim, isso daí eu atendi no ambulatório. Na verdade, quando ele tentou fazer isso com a mãe, ele já tinha feito isso com os dois irmãos, né? Com o irmão dele e a irmã dele. Então, assim, e ele utilizava disso para ele conseguir as coisas, né, dentro de casa. Ele era grande, ele era forte, né? Então, foi um caso, assim, que me chamou a atenção também. E ele não tinha nenhum outro transtorno? sei lá, chamar Teoricamente, de não. Não. Uhum. Um outro caso também que eu atendi foi também no ambulatório. E foi um caso, assim, bem clássico, né? De que ele tinha uma namorada, a moça chegou lá e a moça contou que ele pegou o carro dela, contou uma história triste, que precisava colocar o nome dele no carro dela, na casa dela e tudo mais. Acabou levando o carro e levando a casa e ela acabou ficando sem nada. Caramba. Isso lá no Rio de Janeiro Sem é... nada. Deu mole. Só na lábia. Lá no Rio, cara, Sem fala, nada, deu nada, mole. nada.
Sério? Cara? Foi. Lá no Rio fala o que isso aí, Alex? Deu mole. Deu mole, né? Foi passar pro nome do cara. Foi, É. gente, Cara, mas é foi. E impressionante. ela passou assim na boa fé pra ele, sabe? E eles se Foi- aproveitam, né? Da boa fé das pessoas. Se aproveitam mesmo, Na verdade, eles estão É ali, engraçado né, que pra eles se isso. passam de bom moço, né? Bom samaritano. Fazem algumas ações Passam. sociais, às vezes, pra enganar, né? Pra ludibriar, né? É, Muito ardilosos. é verdade. É isso. Mais algum tema aí, Felipe? Não, na Vamos ver verdade o eu chat acho aqui. que... Tem algum chat aí? Mandaram alguma pergunta, será? Eu queria, quando a gente fosse finalizar aqui, Adriana... Isso não tem uma... Pergunta não tem uma receita, né, pra isso, né? Mas assim, o que você procura passar para seus pacientes, para quem sabe eles conseguirem sair de uma situação de uma depressão, melhorar níveis de ansiedade e tudo. Eu sei que, como você falou, você não faz essa parte terapêutica, né? Mas você com certeza tem experiência nisso, Sim. né? Então, eu acho que tentar passar uma mensagem para as pessoas e em relação a isso também, que as pessoas não têm um preconceito de ir numa consulta com um psiquiatra, entendeu? Uhum. Quem não quer ir no psiquiatra, abrir a porta, tá lá a Adriana sentada, Ah, né? Então, não é sempre uma coisa que é sim. pra ser mal vista, né? É. Então, a gente acha que essa mensagem pra tu deixar aí pro pessoal que tá vendo a gente, tá ouvindo, tá assistindo, acho que seria importante aqui também pra vitalidade mental. Uhum. Então, na verdade, é como eu falei no início pra vocês, o que eu penso pro meu paciente? Gente, você tem que ter qualidade de vida. Você tem que ter sanidade mental, porque em tudo que você faz, pra acordar, você precisa da sua mente sã. Então, assim, qualquer atividade do dia a dia, de trabalho, de estudo social, laboral, familiar, você vai precisar estar com a mente sã. Então, eu tento passar para o meu paciente isso. Primeiro que assim, eu tento, né, desmistificar, eu falar dessa maneira mesmo no consultório, né, para aquele paciente não ficar assim, meu Deus, a doutora é formal, a doutora tá ali só me analisando, só olhando. Não, eu tento fazer aquilo o mais informal possível, né, o paciente tentar se sentir à vontade. Porque eu vejo que ele já, às vezes, vai ali naquele preconceito, naquela que eu vou falar que vergonha. ela vai achar que eu O sou que eu doido? vou dizer, né? Eu não sei o que eu falo. Tem paciente que às vezes fala assim, doutora, eu vim aqui, mas eu nem sei por que eu vim. É. Então, assim, eu tento deixar o meu paciente à vontade, porque eu acho que, na verdade, como eu falei, eu acho que nessa vida você tem que ser feliz, você tem que buscar qualidade de vida. Hoje em dia, né, tem a pandemia, tem tantos problemas, a gente tem que, né, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de trabalho, ter 3, 4, 5 empregos para poder ter uma renda. Então, a gente, às vezes, tem que se virar nos 30. Gente, então, assim, você não ajudar aquele paciente a ter um controle emocional melhor... Nossa, que isso. Então, assim, ele chegou ali comigo, eu sinceramente, eu tô ali de coração aberto, sabe, pra escutar a história dele, seja lá qual for, pra tentar amenizar. Às vezes a gente não consegue curar, né? Mas, assim, amenizar de qualquer maneira o sofrimento que ele tá passando, os sintomas que ele tá me trazendo. Isso daí eu tento, sem problema nenhum, que eu acho que é isso que importa. Deixa eu perguntar uma coisa que eu lembrei, que eu acho que é bem atual, que eu acho que é importante a gente falar. Como é que tá essa relação da psiquiatria com as redes sociais hoje em dia, né? A gente vê, assim, uma relação muito grande das pessoas, pelo menos é o que eu interpreto, né? Querer viver a vida daquela pessoa que você segue, e aí a pessoa não consegue, né? Então tem Você fala de transtornos mentais por causa da rede social, né? Isso, como é que tu consegue? Eu acho que esse é um tema muito atual, né? Aparece esse tipo de situação no consultório, ou de um transtorno, uma depressão, e aí tu identifica que é aquela pessoa que abdicou da vida real e tá vivendo a vida social, vida só de Instagram e Facebook, enfim. Então, se eu falar pra você que foi feito um estudo, saiu em 2020, de por que os jovens estão cometendo suicídio, os jovens geralmente de 19 a mais ou menos 24 anos, eu vou falar pra você que nesse estudo que saiu, o primeiro lugar foi assistir filmes ou séries. Caramba. Segundo lugar foi rede social. Então, assim, pra você ver como é que é importante. Uma vez eu atendi uma paciente que ela disse assim pra mim, que ela se autoflagelava, se automutilava, né? Ela fazia uns cortes superficiais no braço.
Aí eu conversando com ela, né, fui perguntar por que ela fazia isso. Aí ela disse assim, porque como é o nome? Demi Lovato faz. Aí você fica assim. Será Oi? que faz? Hã? É. Então, assim, o ícone dela fazia. Então, ela faz também. É que esse acesso às informações sei lá, do seu ídolo ficou muito mais fácil, né? E aí, sei lá. Então, outro dia eu atendi uma paciente que ela foi com a avó no consultório. Ela foi com uma história de depressão, segundo a avó dela. Aí ela é uma adolescente, né? Ela disse assim pra mim: olha, doutora, eu tô sofrendo muito porque essa pandemia eu não tô conseguindo ver meus amigos, eu fico em cárcere privado, eu fico enclausurada. A minha aula, a senhora sabe como é que tá a minha aula? A minha aula tá online. E como é que a senhora assiste aula online? Assisto na minha casa, no computador, no celular, né? No meu teto, no meu conforto, na minha cama. Mas a minha aula é online, não consigo assistir, né? Não consigo falar com meus colegas, não consigo mais sair de casa, tô enclausurada. Então, assim, às vezes eu acho que o mundo mudou um pouco, né? Porque outro dia eu fui ler uma história, assim, de uma pessoa que teoricamente nasceu em 1900. Essa pessoa participou da Primeira Guerra Mundial em 1914, né? Viveu, né, de uma certa maneira. Daqui a pouco, essa pessoa participou da Segunda Guerra Mundial. 45. Depois veio a Bolsa de 29, depois veio a Guerra Fria. E essa pessoa sobreviveu a tudo isso. E você explicar hoje em dia para um adolescente que essa pandemia, que ele tem que... Então, assim, parece que hoje em dia o mundo tá um pouco diferente, sabe? As pessoas estão levando muito ao pé da letra naquele imediatismo. As pessoas parecem que, assim, estão muito vazias. As pessoas parecem que estão tão infelizes, sabe? Não dão muito valor a certas coisas. Então, eu acho que isso teria que mudar também um pouquinho, né? Essa nova geração que tá com esses conceitos, que tá com esses juízos, né? Da realidade, tá com dificuldade de lidar com problema, dificuldade de lidar com frustração, dificuldade até de lidar com o habitual do dia a dia, gente. Que às vezes a gente tem intercorrência no dia a dia, mas não é o fim do mundo, não pode ser. Você tem que, né? Meu Deus do céu, ai, me dê a paz do Senhor, né? Levantar e amanhã é outro dia, e vamos lá, né? Bola pra frente e tudo mais. Não interiorizar isso, né? Vestir a camisa e pronto, tô deprimida, não vou sair, não vou fazer e tudo mais. Então eu acho que isso tem que mudar também no dia a dia, que eu tô... Hoje em dia, a geração tá muito assim também. Eu acho. E E aí? isso que é vitalidade. Saúde mental. Saúde mental. Você Gente, ter... saúde mental é fundamental. Se você não tem saúde mental, você não faz muita coisa. É só você pensar naquela pessoa, né, que é incapaz, naquela pessoa, né, que é... Imagina, coitada. Isso aí, Não pode pessoal. gerir sua própria vida. Com certeza. Agradecer aqui a doutora Adriana. Muito obrigado. Nada. Cara, sensacional. Esse tema é muito importante. É um dos primeiros temas que eu queria ter trazido aqui, né? E já começamos o ano aí. É o primeiro do ano que a gente está fazendo, Janeiro Branco. Então foi super Sim. providencial. Deu bem Os certo, né? esclarecimentos, não, deu super certo. É isso mesmo que a gente precisava. Vou agradecer aí o nosso patrocinador oficial aí, que é Falcone Suplementos. A gente vai fazer um sorteio, inclusive, de suplementos aí no próximo episódio, que é com a Maiana, que Tirou o é irmão do lutadora Felipe, né, de pra ele não MMA. ganhar de novo, É, o meu né? irmão. Só tá dando esportismo aqui, Tira o irmão cara. dele pra ele não ganhar de novo, tá vendo como é que eu assisto? Fernando não pode ganhar, mas... Pessoal da Ele pode agência, participar. Falcon aí, que dá esse suporte aqui pra gente. E é isso aí. Sigam Tamo a Adriana aí junto, no sigam Instagram, a doutora ou Adriana, quer dá deixar algum like aí, contato dá aí, alguma coisa? Segue a gente também no Vitalcast. Quer deixar seus contatos aí, Adriana? Manda aí pra gente. Então, vou deixar o Instagram, doutora Adriana Rodrigues, ponto psiquiatra. É o meu Instagram, lá tem meu contato no consultório. E assim, Agenda só consulta, né? a gente está consulta. Mas, sinceramente, eu espero que as pessoas entendam que psiquiatra, assim, não é coisa de louco, não é coisa de doido, sabe? Que às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente passa por intercorrências na vida, passa no dia a dia. Às vezes é só um problema que vai durar um certo tempo, mas a gente, às vezes, precisa, né, daquela ajudinha a mais pra daqui a pouco continuar a vida, né? De novo. Com certeza. Obrigado aí, Vitalidade. Tamo junto. Um abraço. Tchau, pessoal. gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Obrigada.